Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós não vamos ler porque é uma porção grande. Nós vamos ganhar tempo, tá bom? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és bom e o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. E Deus, a Tua graça, Senhor Deus, é sobre as nossas vidas. Teu Espírito Santo tem a liberdade, esse culto, de falar aos nossos corações, de nos transformar para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Tu sabes onde estamos, o que estamos passando, as dificuldades, lutas, ó Deus, e o Senhor olha atentamente, ó Deus, para tudo isso, Senhor. E nós temos a certeza pela Tua palavra, Deus, que o Senhor é o Deus dos livramentos, o Senhor é o Deus que sabe o caminho para fora do vale da sombra da morte, Deus. Então eu oro que haja paz nos corações essa noite, que o Senhor erga a cabeça do Teu povo e firme nossos olhos em Ti, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz falar conosco essa noite, sair daqui transformado para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós estamos estudando aos domingos o Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. E o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo do Evangelho de Lucas, nós estudamos Jesus ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim. Você viu como Jesus ele trouxe consolo, né? Ele se compadeceu do sofrimento daquela mãe e ele trouxe o seu filho de volta à vida. Todos nós fomos ministrados através disso, dessa passagem. E essa noite a gente vai continuar com o capítulo 7 e essa noite a gente vai aprender com o que Jesus fala a respeito de João Batista. Amém? Hoje nós vamos ver Jesus falando a respeito de João Batista. Lucas capítulo 7, versículos de 18 a 35. E o tema da mensagem dessa noite é consolo ao desanimado. Amém? Consolo ao desanimado. Bom, talvez sirva para alguém isso, né? Há uma esperança, né? Muito bem, essa noite Jesus vai consolar João Batista, que estava na prisão. Ele se encontrava preso nessa situação e frustrado, né, com seu ministério, pensando que tinha sido um fracasso, né? Não sei se alguém já passou por isso, não sei se esse sentimento já sondou algum coração, mas era assim que João se encontrava. Ele tinha a convicção de que seu ministério tinha sido um fracasso, e ele estava ali no final da sua vida, né, com um ministério fracassado. Só que Jesus ministra a João essa noite e nós temos certeza que o Senhor vai falar tremendamente aos nossos corações também. Então vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? Que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva, que Jesus estava curando cegos, que Jesus estava fazendo o mudo falar, que Jesus estava curando leprosos, fazendo maravilhas, né? Sinais e maravilhas, né? E tudo isso os discípulos de João contavam para ele. Então, embora João estivesse preso já há alguns meses, e você sabe que João ele foi preso porque Herodes, o tetrarca, o governador daquela região, prendeu João, mesmo que ele não tenha feito nenhum crime, simplesmente porque João denunciou o pecado de Herodes. Ele tinha pego Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e estava dormindo com ela. E João Batista, ele falou: isso é errado, isso é pecado. E é claro que Herodes ele não gostou. E no aniversário de Herodes, Herodias, ela pede para que a sua filha dance na presença de Herodes, e ele se agradou muito daquela dança sensual, e ele falou: olha, você pode me pedir o que quiser agora que eu faço para você. E instruída por sua mãe Herodias, a menina pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E então Herodes se vê
cercado, sem saída, porque ele queria prender Herodes, mas ele temia prender Herodes, porque ele sabia que o povo olhava para João Batista, Herodes queria prender João, mas ele temia prender João, porque ele sabia que o povo olhava para João como um profeta de Deus, e ele não queria esse desgosto, né, ou essa revolta do povo contra ele. Mas, diante dessa situação, ele é obrigado a trazer a cabeça de João Batista numa bandeja para sua mulher, ou sei lá o que, né? Herodias. E então essa é a situação aqui, irmãos. João Batista, ele já estava preso há alguns meses, e você sabe que João Batista foi um profeta sem igual. Ele veio como precursor, anunciando a vinda do Messias, né? Algo tremendo, fantástico o seu ministério. Muitos, né, a nação inteira foi sacudida pela mensagem de João, nós já estudamos isso aqui. As pessoas vinham aos montes, né, em dezenas, se batizarem no Jordão, arrependendo-se dos seus pecados, preparando seus corações para a vinda do Messias. Então, ali estava João, preso. Devia ser difícil para um homem que tinha uma vida selvagem, que se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, agora confinado numa prisão, numa cela, num calabouço. Mas mesmo assim os seus discípulos o visitavam e traziam-lhe notícias do que estava acontecendo com Jesus e o seu ministério. Então ele, no versículo 18 aqui, ele chama 2 dos seus discípulos e pede para que eles façam uma coisa. Mas antes da gente ir para o 19, é importante falar algumas coisas. João Batista, muitos dos seus discípulos, muitos dos discípulos de Jesus começaram sendo discípulos de João Batista. André, irmão de Pedro, foi um deles. E João, ele assistiu o ministério de Jesus ascender, crescer, né? À medida que ele via o seu próprio ministério, como precursor do Messias, sumindo, né? E é impressionante o que esse homem diz. Ele diz: é importante que ele cresça e que eu diminua. Esse é João Batista, é desse homem que nós estamos falando aqui essa noite. E Jesus vai falar mais sobre João, eu não vou ser o spoiler e contar para vocês antes da hora. Bom, vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 19. Então João pede para que 2 dos seus discípulos vá até o Senhor. Diz aqui que ele os envia ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Espera aí, João Batista preso, agora pede para que 2 dos seus discípulos vá até Jesus e tire uma dúvida: Jesus, tu és tu mesmo? Jesus, tu és o Messias? Senhor, é o Senhor mesmo que veio libertar a nação de Israel? Ou nós devemos esperar outro? E você deve se perguntar: nossa, mas não foi esse que falou com tanta convicção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias? É, exatamente esse é o mesmo João Batista, mas que agora, por causa da pressão, do estresse, estava confuso, estava triste, estava angustiado e estava confuso. E no meio dessa confusão, no meio dessa turbulência emocional, ele pede para que seus discípulos tirem essa dúvida para ele. Vão até Jesus e perguntem se ele é realmente o Messias ou se nós devemos esperar outro. Eu queria que você se colocasse no lugar de João Batista um pouquinho. Ele veio anunciando a vinda do Salvador, o Messias, o prometido. Você imagina, você olha para o Antigo Testamento, você vê tantos profetas falando do Messias, que ele viria libertar o povo, o Salvador do mundo. E ali estava João, o último dos profetas, falando: não mais o Messias virá. Ele estava ali para dizer: o Messias chegou até vocês. E agora, esse homem que tinha uma missão tão importante, tão brilhante, ele se encontrava num calabouço, esperando a hora da sua execução. E talvez passasse pela cabeça dele: Jesus se revela logo como o libertador da nação. Jesus, se há alguma hora para o Senhor
aparecer em cena, essa é a hora. Senhor, a hora está passando. Os dias estão passando rápido aqui nessa prisão, Senhor. Se o Senhor tem que fazer alguma coisa, faz agora. Faz agora. João, ele estava aflito. João estava apreensivo. E João queria saber se Jesus ia fazer o que ele ia fazer logo. Eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma situação parecida. Alguma situação de que você fez tudo o que o Senhor mandou fazer e, no entanto, você se encontra perdido. Você se encontra sem saber onde vai dar isso. Parece que a história chegou ao fim, mas, ao mesmo tempo, não faz o mínimo sentido na tua cabeça, porque ainda faltam peças desse quebra-cabeça a ser montado. E João estava assim, ele estava confuso. Isso me encoraja, isso nos encoraja, porque não há filho de Deus ou filha de Deus que possa viver a sua vida piamente, devotamente diante de Deus e não passar por uma situação dessa. E não passar por uma situação de confusão, de estresse, de dúvida. E querer saber se realmente você ouviu a Deus. E querer saber se realmente você fez o que Deus mandou você fazer. Ou se você se enganou. Ou se você se precipitou. Ou se você deu um passo, sei lá, antes da hora, talvez. E esses momentos vêm, irmãos. Vocês sabem, esses momentos vêm até nós. E nos pegam muitas vezes de surpresa. E nós nos questionamos. E nós questionamos a Deus. E nós não sabemos o que fazer. João se encontrava assim. Então, se você já passou por isso, ou se encontra assim, você tem boa companhia. Porque João Batista, ele também passou por isso. Há uma... Versículo 20. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então eles fazem, finalmente, a pergunta para Jesus. Alguém uma vez falou o seguinte, que sempre que nós nos depararmos numa situação como essa, que nós acabamos de falar, que João Batista se encontrava e que a gente tem aquela ansiedade de que Deus tem que agir logo. Deus age logo. Senhor, eu tenho pressa. O Senhor tem que fazer alguma coisa agora. Ou agora ou nunca. É porque a gente precisa entender que não é que a história chegou ao fim e que Deus esqueceu do que falou para nós. É simplesmente Deus trabalhando em nosso coração a perseverança da nossa fé. Irmãos, eu quero que vocês entendam algo, que para Deus a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Não existe nada mais valioso para o nosso Deus do que a nossa fé. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele só existe por causa da fé. Então, é a fé que nos move. A fé para nós é como a nossa respiração. É assim que nós andamos com Deus. É assim que nós nos relacionamos com Deus. É assim que nós falamos com Deus e ouvimos de Deus. Toda a nossa vida, ela só faz sentido por causa da fé. Por causa dessa consciência de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. E Deus, ele trabalha a nossa fé. E ele molda a nossa fé, e ele exercita a nossa fé, e ele fortalece a nossa fé, ele desenvolve a nossa fé, e ele refina a nossa fé através de momentos de tribulações, através de momentos de dificuldades, através de momentos de estresse, acima do que você é capaz de suportar. Paulo sabe disso muito bem.
E por que ele faz isso? Porque o que você faz para Deus, o teu ministério, não é tão importante para Ele como o que Ele está fazendo na sua vida. Então, o ministério não significa, a grandeza do ministério não é o que eu vou fazer para Deus, ou o que você vai fazer para Deus. A grandeza do ministério é o que Deus está fazendo em nós. É o que Deus está fazendo, porque a obra é de Deus. Ele usa quem quer, como quer, na hora que quer, usa o ímpio, usa a mula. A obra é de Deus. Deus, Ele tem a sua obra, Ele vai executar a sua obra. Ele é Deus, para isso Ele é Deus. Mas Ele nos envolve, Ele nos chama e Ele nos faz parte dessa obra, porque Ele tem uma obra especial no meio da grande obra de salvação no mundo, que é uma obra na nossa vida. É uma obra em que Ele se revela para nós. É uma obra que Ele nos desconstrói de nós mesmos e nos constrói novamente para Ele. E todos nós estamos nesse processo de desconstrução e construção. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. E Deus está provando muitas vezes a nossa fé. Porque é isso que mais o agrada. E às vezes a gente está com o foco no lugar errado. E às vezes a gente está com o foco naquilo que a gente tem que fazer para Deus. Não, alguma coisa está errada, Deus, porque eu ainda não acabei o que o Senhor mandou fazer. Mas Deus fala, mas quem disse que isso é mais importante do que a tua fé para mim? Então Deus está trabalhando a nossa fé, Ele está fazendo com que a nossa fé seja uma fé aprovada, uma fé perseverante, uma fé que resiste a todas as coisas. E você tem que lembrar disso, meu irmão. Deus, Ele está trabalhando na sua vida para que a sua fé seja uma fé perseverante, uma fé resistente. E você não pode esquecer disso. E a pergunta, vamos reformular a pergunta de João a Jesus. A pergunta que seus discípulos levaram a Jesus, na verdade quis dizer isso. Jesus, vem cá e me fala a real. Isso é tudo? O Senhor vai fazer alguma coisa a mais? É só isso? O Senhor só veio fazer isso que o Senhor fez até agora ou tem mais alguma coisa? Na verdade era isso que eles estavam perguntando para Jesus. João, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado. João entendia que a obra que Jesus ia fazer como Messias prometido tinha a ver com sacrifício, tinha a ver com salvação. Ele só não entendia como isso se relacionava à libertação de Israel. Mas provavelmente ele estava angustiado para ver Jesus, talvez, como aquele que vai libertar Israel do jugo romano, o jugo opressor. Então ele estava ali numa prisão, levado por ímpios, esperando o Senhor, a hora do julgamento dos ímpios. Vocês lembram o que João falava em suas mensagens? A raiz já está posta, o machado já está posto à raiz das árvores. Essa foi a mensagem de João. O julgamento chegou. A hora de se arrepender, de se acertar com Deus é agora, porque o julgamento chegou. E João agora está naquela prisão. Falando, Jesus, vamos, traz o teu julgamento. Acaba com os ímpios logo. Acaba com essa raça logo, Senhor. Teu servo está aqui. Bem interessante o salmo que nós lemos hoje, né? Diga-se por sinal, tem tudo a ver com a mensagem. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por essa angústia. Nós vemos a prosperidade do ímpio, nós vemos a prosperidade daqueles que fazem tantas coisas erradas e não temem a Deus e não querem saber de Deus e não pensam no próximo e a gente fala, Senhor, até quando? Chega, faz alguma coisa agora. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, Senhor? O que aconteceu contigo? Os líderes judeus não fizeram nada por João e João sentia que Jesus não estava se importando com ele. Eu não sei se você sentiu isso já. Parece que você está numa situação que ninguém pode fazer nada por você e a única pessoa que você acredita que pode, parece não se importar, parece não te ver.
Parece que... Deixa você lá, né? Você consegue aguentar um pouquinho mais. Você está desesperado, falando: Senhor, me tira dessa aprovação. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. E o Senhor fica quieto. E o Senhor não fala nada. E o Senhor parece que não está fazendo nada. E você fala: Senhor, por favor, acaba com isso agora. Acaba com isso agora, Senhor. O Senhor, Ele está conosco, irmãos. Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. Ainda quando a gente não vê, não sente, isso não significa que Deus não está lá. Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. E tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Você não duvide disso jamais. E se Ele permite que você aguente um pouco mais, é para a glória de Deus e para o teu próprio bem. Para que você possa desfrutar do benefício de saber que você suporta mais do que você achava que suportaria. Que você é mais forte do que pensava no Senhor. E você precisa disso, nós precisamos disso. Nós somos chorões, irmãos. Nós queremos arregar facilmente, nós queremos pedir água rapidamente. E o Senhor está nos treinando, o Senhor está nos desenvolvendo, o Senhor está nos preparando para o céu. E nós precisamos não perder isso de perspectiva, de vista. O Senhor está trabalhando em nós, porque o alvo dele é a eternidade conosco. Vários líderes, a Bíblia fala, que passaram por momentos de querer desistir. Moisés, vocês sabem, ele, em Números 11, ele pensa em desistir. O profeta Elias, o grande profeta Elias, em 1 Reis 19, você sabe que ele entra numa caverna e pede para morrer. Jeremias, muitas vezes pediu: Senhor, me leva, acaba com isso, mas não me deixa pregar para uma geração que não se arrepende, que não teve um convertido em todo o tempo de pregação dele. Então é comum nós passarmos por momentos difíceis, é comum nós passarmos por momentos que vão além daquilo que nós consideramos que podemos resistir. Isso deve fazer parte, isso faz parte do treinamento de Deus em nossas vidas e nos desenvolver como homens e mulheres de Deus maduros, que não falta nada à fé. Porque Ele vai adicionando a fé, com o objetivo de nos tornar maduros, perfeitos. E existe uma diferença grande entre dúvida e incredulidade. A dúvida é uma questão da mente. Você pode amar Jesus e ter dúvidas. Senhor, eu amo o Senhor, mas eu não entendo nada do que está acontecendo na minha vida. Eu amo o Senhor, eu sei quem Tu és, mas eu não entendo essa situação. Eu sei quem Tu és, Senhor, mas eu não entendo por que eu estou passando por isso. Eu não entendo por que isso está acontecendo na minha vida. Tudo bem de nós termos dúvida e de nós não entendermos todo o plano de Deus na nossa vida. Isso é comum, isso é normal. É diferente da incredulidade, que a incredulidade não é uma questão da mente. A incredulidade é uma questão do coração, uma questão da vontade. Eu me recuso a obedecer a Deus. Eu me recuso a crer em Deus. Não, a gente pode crer em Deus, a gente pode crer em Jesus e passar por momentos de dúvidas sobre o que está acontecendo. Não de quem Ele é, ou do que Ele é capaz, mas do que Ele está fazendo. O porquê disso está acontecendo. E isso é normal. Oswald Chambers disse o seguinte: a dúvida nem sempre é sinal de que um homem está errado. Isso pode ser um sinal de que ele está pensando. No caso de João, a sua dúvida, irmãos, veio da pressão, do desgaste físico e emocional. De ver tudo que Deus fez através da vida dele e se encontrar numa prisão. Ele não sabia
o que significava tudo aquilo. Se Jesus veio para libertar os prisioneiros, ele era um grande candidato. E ele esperava por isso. Em 1 Pedro 1, de 10 a 11, nós lemos o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Pedro, ele diz aqui para nós que todos os profetas, eles profetizavam, eles falavam que o Espírito colocava no coração deles para ser dito, mas eles mesmos não conseguiam entender como todas essas coisas aconteceriam. Eles falavam o que Deus mandava, mas como isso vai acontecer? Eles não tinham a mínima ideia. E João também. Versículo 21, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então olha só, esses dois discípulos de João chegam a Jesus no momento em que ele está bastante ocupado. Jesus, naquele momento, ele estava curando muitas pessoas com diversos tipos de males. Doenças graves, espíritos malignos, ele estava lidando com doenças gravíssimas, com pessoas endemoniadas, dando vista para quem era cego. E esse daqui, irmãos, é a verdadeira demonstração do poder do Messias. O Messias, ele não veio fazer coisas mirabolantes para impressionar plateias. O Messias não veio para aguçar a curiosidade de espectadores. Jesus não veio para receber aplausos. Jesus, ele veio para lidar com indivíduos, com pessoas carentes e doentes e aflitas, desesperadas. Foi isso que o Messias veio fazer. Mas ele é o Messias. Ele é grande. E Jesus fala assim, porque eu sou grande, eu posso e eu consigo me importar com um indivíduo. Eu posso curar o cego, eu posso fazer um aleijado andar. É importante para o Messias, irmãos, lidar conosco individualmente. Jesus, ele não veio fazer um ministério de massas. Jesus, ele veio alcançar indivíduos para o reino dele. Você entende isso? Isso é tão chave para o Evangelho. Se você entender isso, irmão, você é a pessoa mais feliz do mundo. Se você entender verdadeiramente isso, que Jesus, sendo o que é, Deus em carne, ele veio para se importar com a tua vida. Não importa mais nada para ele, desde que você esteja bem, desde que você o conheça, desde que você esteja andando com ele. É isso que ele veio fazer. Eu vou repetir, o objetivo do ministério do Messias não foi impressionar espectadores, mas foi transformar indivíduos. Amém? Salvar indivíduos. E é isso que Jesus estava fazendo. No versículo 22, Jesus, ele responde então para eles. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Eu acho impressionante o ministério do Messias, irmãos. João talvez estava pensando, talvez isso não seja tudo. Talvez o principal seja esse líder político que vai vir e vai dominar, e vai ser uma pessoa grande, vai ser aclamada, e nós todos vamos ser libertos desse jugo opressor de gentios. E Jesus fala, responda para João o seguinte: o cego agora vê, o aleijado agora está andando,
O mudo está falando, viu? E olha, aquele que está morto agora tem vida. Vai lá e conta para o João. Conta para o João. O João vai entender essa mensagem. O João vai entender essa resposta. O que Jesus estava falando, irmãos? Fala para o João não ficar confuso. Perdão. Mas Jesus estava falando, fala para o João que ele vai entender perfeitamente o que está acontecendo aqui. Deus está se manifestando em poder, porque indivíduos estão sendo transformados para sempre. Fala para João que os olhos dele não precisam estar naquilo que é glorioso aos olhos dos homens, porque o que é glorioso aos olhos de Deus é uma vida salva, transformada, liberta, curada. E no meio de tudo isso ele fala, e as boas novas chegaram aos pobres. Fala para ele que os pobres agora, eles têm vez também. A compaixão de Deus alcançou eles. Não importa o quanto eles têm sido ou sofrido injustiça de homens, de governantes, as boas notícias do reino chegaram até eles. Vai, corram, contem a João essa grande notícia. Jesus, ele queria encorajar João, irmãos. Jesus, ele queria levantar a alma daquele profeta. Jesus queria dizer para ele, João, não foi perdido. Nada do que você fez foi perdido. Nada do que você fez foi em vão. Deus está no controle de tudo. Ele continua sendo Deus. Está tudo certo, João. Aguenta firme. Tudo vai ficar bem. Irmãos, eu não sei, quando você se encontra naquele lugar em que tudo à tua volta está confuso e perdido, e de repente uma palavra de Deus vem como uma flecha certeira no teu coração, e às vezes é uma palavra tão simples, e às vezes é um tudo bem, às vezes é assim mesmo, às vezes é assim, não se preocupa não, eu estou contigo, não é? E aquilo muda tudo, e de repente tudo que está nebuloso e confuso, e difícil, e complicado, e angustiante, passa. E você consegue enxergar com os olhos da fé de novo. E você vê que realmente está tudo bem. Nossa, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, não é? Oh, meu Deus, como que eu me deixei me prender com o material, o físico, aquilo que vai passar, com aquilo que vai queimar. Senhor, me perdoa. Como eu sou tolo. Como eu fui tolo, irmãos, como nós somos tolos, como nós somos bobos, como nós nos enganamos tão facilmente com essas coisas, como nós nos prendemos tão facilmente com essas coisas passageiras, coisas que vão acabar rápido, e nós perdemos o principal, o espiritual, e não firmamos os olhos naquilo que não se vê, mas é exatamente o que nós devemos fazer, é isso que as Escrituras nos dizem para fazer. Porque tudo que se vê vai passar, mas o que não se vê é eterno. E talvez Deus esteja falando com você essa noite. Onde você está olhando? A que você está se agarrando? O que está consumindo tanto teus dias? O que está te angustiando tanto? São as coisas que vão ficar para trás e acabar e queimar? Ou é a tua eternidade com Deus?
o que Jesus fez por você e o quanto você é importante para Ele. Eu amo que Jesus não deu uma palestra sobre teologia e profecia para aqueles homens, e ao invés disso Ele só convidou eles para ver e ouvir o amor em prática. O amor em prática. Nós temos que tomar cuidados, irmãos, para não nos tornarmos bons, excelentes teólogos, né? Excelentes ortodoxos. É muito bom tudo isso. Doutrina é muito bom, mas a gente não pode deixar a prática de lado. Porque toda a nossa ortodoxia, todo o nosso conhecimento da palavra de Deus, ele só vai fazer sentido, e Jesus falou isso, né? Paulo escreve em 1 Coríntios que todos os dons vão passar, né? Logo, logo, você não vai ter mais necessidade de nenhum deles. Mas ele fala, esse é o caminho mais excelente, e o caminho mais excelente é o caminho do amor. Porque é isso que importa aqui, é isso que vai durar lá. E a gente precisa entender que todo conhecimento ele vai passar um dia. Que as línguas vão passar, que a fé de transportar um monte de lugar vai passar também. Mas o que importa é como a gente vive a nossa vida cristã e como isso afeta a pessoa que está do nosso lado. Porque não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo e a fé maior do mundo e coisas grandiosas aos olhos dos homens se nós não nos importarmos com aquilo que é essencial para o reino dos céus, que é o perdido, que é a necessidade daquele que está do nosso lado. Se nós fizermos isso, é como se nós coássemos o mosquito e engolíssemos um camelo. É exatamente essa ilustração que nós estamos fazendo. Então Jesus ele não veio estabelecer um reino político, mas antes ele veio demonstrar o reino de Deus com poder, transformando vidas de pessoas individualmente. E todas essas coisas que o ministério do Messias, que Jesus fez em seu ministério, a gente encontra em vários livros do Antigo Testamento, mas principalmente o livro de Isaías. E aí tem algumas passagens, eu acho, para você anotar, se você gosta de estudar depois as passagens do culto, encorajo a todos a fazer isso. O cego vê, o aleijado anda, o surdo ouve, o morto recebe vida, os pobres ouvem as boas novas. Você pode tirar uma foto, isso aí, perfeito, mais fácil, né? Mas Jesus, ele acalma o coração do profeta João. Jesus, ele traz um alento para João, que João poderia agora ir até o fim. E mesmo o fim sendo ser decapitado, mesmo que o fim seja ter a sua cabeça levada numa bandeja a uma mulher ímpia, não importa. João estava feliz, porque ele cumpriu o seu ministério. Ele sabia que o que ele tinha que fazer foi feito, foi concluído com sucesso. Irmãos, é tão importante, não interessa o que os outros pensam de você. Não interessa nem o que você mesmo pensa de você, porque o que interessa, o que é importante é o que Deus pensa a seu respeito. E eu creio que é isso que todos nós deveríamos querer, ou se interessar, ou se importar com o que Deus pensa a meu respeito. Versículo 23. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus, ele completa a mensagem aos discípulos de João, falando, feliz é aquele que não se escandaliza, ou aquele que não se ofende por minha causa. Ou, em outras passagens, feliz é aquele que não tropeça em mim. Feliz é aquele que não olha para mim como uma pedra de tropeço. E Jesus está falando isso porque muitos olhavam para Jesus como e se ofendiam com o ministério dele, né? A gente sabe, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não faz parte de mim. Multidões o deixaram. A palavra dele dividia as multidões.
E Jesus fala: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ele diz: aquele que não tropeça em mim, no meu ministério, naquilo que eu vim fazer. A expectativa das pessoas nesse momento, do judeu, era de que ele realmente ia livrar, seria um líder político que ia livrar Israel do jugo romano. E aí muitos se frustraram. Que isso? Perdoar pecado? Que isso? Salvar o perdido, buscar o perdido. Sai fora, Jesus. Eu quero me livrar dos romanos. E Jesus fala: feliz o que não se escandaliza por minha causa. Feliz aquele que não se ofende com o meu ministério, com aquilo que eu vim fazer. Jesus, ele deixa claro o seu ministério. Jesus deixa claro a sua missão. E ainda assim, muitos se ofendem, muitos se escandalizam e muitos tropeçam. Infelizmente, Jesus, ele veio para morrer no lugar do pecador e salvar o homem perdido, para trazê-lo à comunhão com o Pai novamente. Mas infelizmente, ainda assim, muitos não querem isso. E muitas pessoas, elas se escandalizam com a igreja, elas acham que a igreja deveria resolver os problemas do mundo inteiro. Mas lembra do ministério de Jesus? Jesus, ele salva o mundo, salvando um indivíduo por vez. Jesus, ele salva o mundo, salvando um indivíduo por vez. A gente não pode esperar uma reprodução em massa, irmãos, porque a gente vai perder o foco. Nós vamos nos preocupar muito mais com a estratégia, muito mais com o trabalho em si, do que com as vidas. E esse é um risco que todos nós corremos. Tudo que a igreja pode fazer, assistência humanitária, ótimo, excelente, muito bom, né? Assistir os necessitados, perfeito. Reformas, ótimo, perfeito. Eventos, maravilhoso. Mas tudo isso tem que ser apenas um meio para alcançarmos vidas. Um meio para que indivíduos sejam transformados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto acontecer através da ONG, irmãos. Temos visto isso acontecer através dos cursos que estão sendo dados aqui no México 70, e é maravilhoso isso. Você deveria orar e se envolver com isso. E é maravilhoso ver o trabalho que é feito, tanto no México 70 como no Ministério Infantil, a tantas e tantas crianças que chegam num lar destruído, e elas encontram esperança através da palavra de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja Deus por permitir que tios, que homens e mulheres se importem com aqueles que muitos não se importam, com as crianças. Esse é o Evangelho de Cristo. É esse o ministério de Jesus, irmãos. Não é algo espalhafatoso, à luz dos holofotes muitas vezes. Muitas vezes ninguém vai ver o que você faz para ele. Tudo bem. E muitas vezes você vai morrer sem esse reconhecimento. Tudo bem, porque o Senhor está vendo. E no céu, eu posso te dizer isso com toda a convicção, o seu galardão está te esperando. Do que importa ganhar o mundo inteiro, irmãos, e perder a alma. Nada. Nada. Mas havia uma bênção para aqueles que não tropeçaram no ministério de Jesus, que não se escandalizaram com o que Jesus veio fazer e estavam felizes, né, com o fato de Jesus se importar com a alma do homem e salvar o indivíduo por vez. Agora presta atenção que Jesus vai falar depois que os dois mensageiros, os dois discípulos de João vão embora. Jesus diz assim, versículos de 24 a 27. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço? Uma
cana comprida, fina, que quando o vento passa ela balança, falando que João Batista ele não era alguém que tentava agradar homens, não, ele tinha uma mensagem dura, sim, para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas entendessem que a sua mensagem é séria, que Deus é sério, e que o homem sem Deus ele está indo para o inferno, ou ele já está separado de Deus para sempre. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. A pessoa sem Deus, ela já está condenada. E Jesus fala, olha, João não era um caniço que era agitado pelo vento, ele não estava preocupado em agradar multidões, ele não estava preocupado em agradar homem, não. Ou que foram ver, diz ele no versículo seguinte, um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas esplêndidas, se entregam ao luxo, estão nos palácios. Também vocês não foram ver, Jesus fala de João, que ele também não era um homem preocupado com o conforto, ou preocupado com o bem-estar seu próprio. Não, ele não estava preocupado com o seu bem-estar, ele pregava no deserto. Ele não se dava ao luxo e prazeres comuns aos homens, porque ele queria estar focado no seu ministério, naquilo que ele tinha que fazer. E Jesus falou, não foi, com certeza esse não era João. Afinal, o que foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Por que Jesus falou que João Batista era mais do que um profeta? Aqui está a resposta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Essa passagem Jesus cita de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. João Batista foi o único profeta que foi profetizado a respeito dele. O único profeta, que outro profeta falou, olha, esse homem vai surgir, e ele vai preparar o caminho para o Messias. Então Jesus está falando, ele é mais do que um profeta. Ele é alguém especial. Não é gostoso, irmãos, quando você pensa assim que nada do que você fez parece ter adiantado, ou sequer reconhecido. Mas aí Deus fala assim, olha, para mim você é especial. Não importa se ninguém percebe, não importa se ninguém reconhece, eu reconheço. Para mim você é especial, e é isso que importa. Jesus ele também expõe os corações das pessoas que rejeitaram o ministério de João Batista e por consequência o seu próprio ministério. E ele vai falar a respeito disso agora. Versículo 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus está dizendo, irmãos? Que dos que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Então, de todos os homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. João Batista, de todos os homens que nasceram, ele foi um homem muito especial, porque ele tinha essa missão maravilhosa e ele cumpriu a sua missão até o fim com excelência. Mas Jesus ele completa essa frase. Ele fala, todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus está falando agora? Que o menor no reino de Deus, ele está falando daqueles salvos pela graça, salvos pela fé em Cristo. João, ele morreu antes do preço ser pago na cruz, né? Ele ainda pertence à antiga ordem, ele ainda estava debaixo da lei, vamos dizer assim. E Jesus está falando, olha, dessa turma debaixo da lei, ele foi o maior. Porém, em relação à nova ordem, a nova aliança, que é feita no sangue de Cristo, nessa nova aliança, até o menor é maior que João. Jesus ele está dando para nós uma esperança também. Jesus está dando para nós um alento também. Ele está falando, olha, você que se sente indigno, você que se sente invisível, parece que as pessoas têm capacidade de dar boa noite para quem está do teu lado, mas não te enxerga.
É para você que Jesus está falando isso. Ele está falando o seguinte, não tem problema, porque até o menor nessa nova aliança é maior que João. E olha que Jesus falou de João, hein? E olha que João era o cara, hein? E Jesus está falando, não deixa ninguém desprezar você. Não deixa. Não aceita ninguém te menosprezar. Não aceita que ninguém te despreze. Porque para Deus, você é importante. Se você crê em Jesus, e se a sua vida está nele, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. É isso que Jesus está falando aqui. Como podemos dizer, em geral, que o dia mais escuro é mais claro que a noite mais brilhante? Assim, João, embora primeiro de sua ordem, é menor do que a nova ordem evangélica. O menor no evangelho está em um lugar mais elevado do que o maior sob a lei. Spurgeon disse isso. E um outro estudioso disse também, este não é um conforto pequeno para os ministros do evangelho, contra os desprezos lançados sobre eles pelo mundo. Eles são alguém no céu, seja o que for que os homens façam deles. Ainda que você vá preso, ainda que você seja decapitado, é o que Jesus pensa de você, é o que importa. Lucas 7:29 diz, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Então aqui no versículo 29, Jesus fala que aqueles dentre o povo que ouviram a mensagem de João e se batizaram e que se arrependeram dos seus pecados, aceitaram com facilidade a mensagem de Jesus. Eles creram em Jesus. Porém, versículo 30, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então Jesus fala que aqueles que rejeitaram a mensagem de João, da mesma forma que foram duros, que endureceram o coração para receber a mensagem de João, seus corações continuaram duros para a mensagem que Jesus trouxe, e eles não se arrependeram. E aí Jesus, ele fala, no versículo 31, a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus, com que se parecem? Agora ele vai falar, ele vai advertir ou dar sentença àqueles que rejeitaram o ministério de João e, por consequência, o seu próprio ministério. Olha o que Jesus vai falar, versículo 32. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Então essas crianças mimadas que sentam nas praças e ficam gritando umas às outras, olha, vocês não estão reagindo àquilo que nós estamos oferecendo, né? Nós queremos que vocês reajam, nós tocamos flauta, vocês não dançaram, cantamos um lamento, vocês não choraram. Jesus está falando principalmente dos fariseus e dos escribas, os líderes religiosos da época que rejeitaram a mensagem de João. E Jesus ele vai falar o seguinte sobre eles, ele completa aqui, ó. Versículo 33, pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Não aceitaram a mensagem de João. Por quê? Porque ele jejua, ele não bebe vinho, mas a gente não gosta da mensagem dele. Jesus está falando, ele jejua, ele não bebe vinho, e vocês falam que eles têm um demônio. Versículo 34, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão, ou glutão, e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus não está falando isso de si mesmo, mas está falando o que eles falam dele. Jesus está falando, olha, João veio e não agradou vocês. O Filho do Homem veio, Jesus, diferente de João, comendo no meio de vocês, bebendo junto com vocês, e vocês também não quiseram. Vocês também não gostaram. Então vocês são como crianças mimadas que não sabem o que querem, Jesus está falando. Vocês não querem nada. Vocês só sabem reclamar. É isso que vocês sabem fazer.
Então eles não aceitaram a mensagem dura de João e nem a mensagem graciosa de Jesus. Eles não se importaram com o ministério de João nem com o ministério de Jesus. Eles não queriam nada por quê? Porque eles não queriam se arrepender dos seus pecados. Essa é a única razão. Para aquele que não quer se arrepender do pecado, irmão, nada vai agradar. Pode mudar o pregador, pode mudar a mensagem, pode mudar o que for, pode mudar a igreja, pode mudar tudo. Aquele que não quer se acertar com Deus, ele vai reclamar, ele vai murmurar, ele vai criticar e não vai mudar. É isso que Jesus está falando. Quem quer Deus, está contente com Deus e é transformado por Deus. Mas quem não quer Deus, vai reclamar dos outros. Vai sempre achar uma desculpa, vai sempre achar um motivo para reclamar, para se justificar. Então não era verdade que João Batista tinha um demônio, não era verdade que Jesus era um glutão, nem um beberrão, né? Não era verdade isso. E não era verdade que ele era amigo dos pecadores e publicanos no sentido de ser um igual a eles, né? De pecar como eles, não. É verdade no sentido de se compadecer da dor deles e amá-los até o fim. Sim, dessa forma é verdade. Jesus, ele não desprezou ninguém, não se afastou de ninguém. Versículo 35, a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, ou como Mateus falou, a sabedoria é comprovada por suas obras, ou pelas obras de seus filhos. Aquele que está se nutrindo de sabedoria, as suas obras são sábias. Como que você justifica ou comprova que você está sendo instruído em sabedoria? Através das suas ações. É através daquilo que você faz que as pessoas vão reconhecer se você é sábio ou não. Não é no blá blá blá, não é através do que você fala, é através do que você faz. É isso que Jesus está falando. João veio e olha só o ministério dele. Ele sacudiu uma nação inteira que se preparou para a chegada do Messias. Jesus veio, o Filho de Deus, e morreu pelo pecado da humanidade. E ainda assim, as pessoas não se importaram, não se arrependeram e não se acertaram com Deus. Então as pessoas vão sempre criticar quando elas não quiserem serem transformadas. E é isso que Jesus está falando aqui para nós, irmãos. O sábio, ele tem ações sábias. Amém? Ou em outras palavras, aquele que crê, ele tem uma vida transformada. Esse é o sábio. Em outras palavras, o sábio é o que crê. Em outras palavras, o sábio é o que recebe a palavra de Jesus e é transformado por ela. O sábio não é aquele que discute com Jesus ou contra-argumenta com ele, achando alguma desculpa. Mas o sábio é aquele que recebe pela fé a palavra de Jesus e é transformado por ela. Esse é sábio. E a gente pode comprovar essa sabedoria através dessa atitude de fé. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque eu creio.